lives today. He walks with me and talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. He again, everybody. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me, He talks with me along that narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know He lives. Let this great audience say, Hallelujah. Portion of Scripture. Porção da Escritura. E meu tema esta noite é para... Eu acho que Jesus Cristo nunca teve um julgamento justo no tribunal de Herodes, perante Pilatos. Não creio que ele teve um julgamento justo. Eu penso que nos próximos 45 minutos vamos dar-lhe um julgamento porque ele está em questão novamente. E agora, uma das coisas principais sobre as quais ele é questionado é a sua palavra. E eu creio nessa palavra. Assim, eu vou ler esta noite do lugar mais questionado na Escritura, que é Marcos, capítulo 16. E agora, se estivéssemos nos comprometendo a ser fiéis à bandeira, ou se estivéssemos ouvindo o pendão semeado de estrelas, todos ficaríamos de pé. E eu penso que, se podemos fazer isso em comemoração à nossa excelente nação que temos, nós certamente deveríamos fazer isso à palavra de Deus. Assim, fiquemos de pé só por uns momentos, enquanto eu leio na palavra. Marcos, capítulo 16 de São Marcos, começando com o versículo 9. Escutemos com atenção enquanto lemos estes versículos. Agora, estamos exatamente no tempo da ressurreição. Nós estamos no tempo quando nosso Senhor tinha acabado de ressuscitar e estava aparecendo também, em diferentes formas, ao povo. Agora, o versículo 9 começa assim. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos, os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Agora, inclinemos a cabeça só por um momento para a oração.
E eu vou pedir, se não tiver problema, que se um irmão, Marvin Smith, que foi tão amável para conosco ontem e me pediu para participar na fila de oração com ele ontem à noite, que ele peça as bênçãos de Deus sobre as palavras que acabei de ler. Irmão Smith, por favor. Concede, Senhor. Sim, Senhor. Concede, Senhor. Concede, Senhor. Concede, Senhor. Sim, Senhor. Concede, Senhor. Amém. Obrigado. Podem sentar-se. Há tantos dos meus amigos aqui que eu gostaria de mencionar todos eles. Porém, justamente como o irmão disse, não temos tempo de fazer isso. O irmão Outlaw ali, um verdadeiro irmão, amigo do peito meu de Phoenix, e o irmão Mosley e tantos outros que eu simplesmente quase não conseguiria ter tempo de reconhecer a cada um. Porém, tenho certeza que vocês entendem. Eu não quero omitir vocês. Agora, sobre esta palavra com que somos confrontados esta noite. E somente quero dizer algumas coisas sobre esta Escritura. Em todo lugar a que vamos, nós encontramos isto onde o incrédulo promove disputas. Aqui faz algum tempo, muitos de vocês conhecem Perry Reidhead. Ele é o presidente das missões sudanesas. Essa é uma das maiores missões fundamentais do mundo. Ele e Don, não consigo me lembrar do seu sobrenome. Ele é o pastor, uma das maiores igrejas batistas de Chattanooga. Vieram à minha casa em Jeffersonville e disseram, irmão Branham, nós entendemos que o irmão era batista. E eu disse, sim, senhor, eu fui ordenado uma igreja batista missionária. Ele disse, estou sabendo que o irmão está tendo companheirismo com os pentecostais. Eu disse, sim, senhor, eu sou um deles. E ele disse, bem, eu quero perguntar uma coisa. Disse, eles afirmam ter o Espírito Santo. Disse, o irmão acha que aquilo é o Espírito Santo? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, bem, a única coisa que não consigo entender é o porquê de todo esse falar alto e gritaria e comportamento dessa maneira. Eu disse, bem, se pode pôr o vapor a girar uma roda, ele sai pelo apito, isso é tudo. Eu disse, se eles pudessem, é por isso que estou com eles. Eu disse, se você apenas pudesse pôr essa coisa em operação, e isso, o entusiasmo, movendo-se além para ganhar almas, isto conquistaria o mundo. Porém, eu disse, é por isso que estou ali. Ele disse, bem, quando eu era garotinho, ele disse, eu tive um chamado de Deus, e mamãe lavava numa tábua de lavar roupas para eu estudar. Ele disse, quando eu pensava que, quando obtivesse meu diploma de bacharel em artes, disse, ali eu encontraria Cristo, porém, disse, eu não encontrei. Ele disse, agora, irmão Branham, eu tenho suficientes diplomas e diplomas honoríficos para cobrir sua parede. Ele disse, onde está Cristo em tudo isto? Eu disse, eu não sou aquele, irmão, com a instrução de escola primária para dizer que os professores estavam errados. Porém, eu disse, eles estavam certos no que disseram, mas eles não estavam a algo mais disto. E ele disse, aqui está porque eu estou aqui. Ele disse, na escola nós instruímos um distinto rapaz indiano da Índia. Eu acho que ele estudou para ser talvez era engenharia civil, ou algo assim, em que ele fez mestrado. Ele estava voltando para ajudar o seu povo. Ele disse, eu o levei ao barco, ou ao trem, onde era para ele ir apanhar o barco e para ele voltar à Índia. Eu disse, filho, ao você voltar, disse, agora você está todo preparado e obteve sua instrução para voltar ao seu povo. Disse, por que você não leva um verdadeiro Deus vivo de volta e esquece esse profeta morto, Maomé, que você adora? O rapaz, sendo maometano, bem, ele disse, Senhor, ele disse, o que o seu Jesus pode fazer por mim a mais do que meu profeta pode fazer? Bem, ele disse, nosso Jesus lhe dá vida. Seu profeta não pode fazer isto. Ele disse, mas ele prometeu fazer isto. Sim. Ele disse, você sabe, o que nós, maometanos, estamos esperando é ver vocês, cristãos, fazerem o que seu líder disse que vocês fariam. Ele disse, que é isso?
Ele disse, bem, Disse, veja, Maomé somente prometeu vida após a morte, mas, disse, Jesus prometeu que as coisas que ele fez, vocês também fariam. E ele disse, ele disse, veja, eles fizeram isto. Ele disse, eles? Nós estamos falando acerca de ti, agora. Ele disse, bem, agora, Senhor, ele disse, eu lhe digo, você leu o Novo Testamento? Disse, muitas vezes, completamente. Ele disse, por exemplo, a que escritura você está se referindo? Bem, ele disse, muitos lugares, João 14:12 e assim por diante. Ele disse, Marcos 16. Ele disse, bem, agora, ele disse, veja, Marcos 16 disse, nós aprendemos isso realmente, algumas escrituras que não são autênticas. Ele disse, Marcos 16, do versículo 9 em diante, ele diz, não é encontrado nos manuscritos mais antigos. Ele disse, isto foi simplesmente acrescentado. Agora, realmente, gostaria de saber onde vocês obtêm isso, se acontecer de haver um crítico por perto. Ora, eu tenho estudado história bíblica por 20 anos, está vendo? Certamente. Irineu e Policarpo e todos os demais reconheceram isto, está vendo? Certamente. Isto certamente foi acrescentado. O Vaticano não editou isto, certamente que não. Porém, estes verdadeiros escritores disseram que Jesus disse isto, escrito autêntico. E assim ele disse, do versículo 9 em diante, não é inspirado. Aquele maometano disse, bem, então, Sr. Reidhead, que parte é inspirada, então? Ele disse, eu quero que o senhor saiba que todo o Alcorão é inspirado, não apenas parte aqui e parte ali. Que derrota! Assim ele disse, se não é, se essa parte não é inspirada, como eu sei se o resto disto não é inspirado? Agora, aí está um bom... Ele disse, quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, e Maomé está no sepulcro. Ele disse, ele ressuscitou do sepulcro? Ele disse que se ele ressuscitasse, ele estaria em vocês até a consumação, e vocês também fariam as obras que ele fez. E o Sr. Reidhead me disse, irmão Branham, eu não soube o que dizer. Ele disse, ora, Jesus ressuscitou dentre os mortos. Disse, vocês tiveram 2000 anos para provar isto, e 90% do mundo mal sabe alguma coisa acerca disto. Disse, deixe Maomé se levantar, e o mundo inteiro saberá disto em 24 horas. Isso mesmo, se vocês tivessem estado em seu sepulcro, alguns de vocês, missionários, a cada 4 horas, eles trocam a guarda do cavalo ali, cavalo branco, e ele cavalgará pelo mundo afora quando ressuscitar dentre os mortos. Mas nós não temos de esperar para Jesus ressuscitar dentre os mortos. Ele já ressuscitou dentre os mortos. Assim ele disse, prove. Ele prometeu isto se ressuscitasse dentre os mortos. Deste modo ele disse, bem, como você sabe? Ele disse, o Sr. Reidhead disse, ele vive dentro do meu coração. E ele disse, e Maomé vive dentro do meu coração. Disse, Sr. Reidhead disse, a religião de Maomé pode produzir tanta psicologia quanto o cristianismo. Ele disse, então dei-me por vencido, irmão Branham, como um cristão derrotado, e prometi a mim mesmo que conversaria com o irmão. Está vendo? Se ele o julgar pela Igreja Católica, vocês católicos iriam assim. Por qual Igreja Católica, então, a ortodoxa grega e romana, ou qual delas? Se ele o julgar pela Igreja Católica, vocês católicos iriam assim. Por qual Igreja Católica, então? A ortodoxa grega, a romana, ou qual delas? Se ele o julgar pela Batista, vocês metodistas estão perdidos. Se ele o julgar pela Metodista, vocês batistas estão perdidos. Se ele o julgar pela Pentecostal, tanto uma como a outra estão perdidas. Estão vendo? Ele não irá julgá-lo por nenhuma igreja. Ele irá julgá-lo por Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra. São João capítulo 1 diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, ele o julgará por Jesus Cristo, e ele é a palavra. A Bíblia diz, ele é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Deus, sendo infinito no princípio, com sua infinita sabedoria, seu conhecimento, repartiu seu evangelho em cada era. Nós verificamos que as igrejas fazem dele uma confusão. E então Deus envia seu profeta à cena, e a palavra do Senhor vem ao profeta. Como eles sabem que é? É uma vindicação da mensagem dessa era. Agora, quando Moisés veio, como foi prometido que viria, que me diz se ele viesse com a mensagem de Noé, ela não teria funcionado. Moisés não poderia ter construído uma arca para a salvação do povo. A palavra de Deus, que foi prometida para a era de Moisés, era a palavra que tinha de ser vindicada. Na era de cada vidente e cada profeta tem sido a mesma coisa, porém,
nós encontramos as pessoas vivendo num brilho de outra luz. Como Jesus disse, vós adornais as paredes ou os sepulcros dos profetas, e vós sois os que os põem ali. Está vendo? Veja, eles edificam alguma coisa sobre uma mensagem e vivem nesse brilho dessa luz, e se recusam a caminhar na luz que é do dia. Essa é a razão por que eles se recusaram a conhecer Jesus Cristo quando ele veio. É por isso que Jesus os exortou, dizendo, examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Porém, eles tinham obtido tantos credos e coisas tais e suas tradições que Jesus disse, vós invalidastes a palavra de Deus pelas vossas tradições. E essa é a maneira que tem sido em cada era. Deus julgará o mundo por Jesus Cristo. E muitas vezes, veja, o negócio é que nós, as pessoas, tentamos ter nossa própria interpretação da palavra para dizer, Marcos 16, do versículo 9 em diante, não é inspirado. Por que não é inspirado? Deus não necessita de nenhum intérprete. Ele é seu próprio intérprete. Deus faz sua própria interpretação. E a Bíblia diz, não é de particular interpretação. Deus disse no princípio, haja luz, e houve luz. Isso não necessita de interpretação. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Isso não necessita de nenhuma interpretação. Ela concebeu. Todavia, quando ela o fez, no tempo em que ela o fez, as pessoas estavam tão cheias de credo que não entenderam. Passou bem por cima da cabeça delas. Aconteceu assim em cada era e acontecerá novamente. Agora, nós verificamos. Isso mesmo. As pessoas fazem isso. Cristo e a igreja, nós encontramos nesse dia em que estamos vivendo, que não é em nada diferente de qualquer outro dia. Os homens, a igreja, estão sempre louvando a Deus pelo que Ele fez, e sempre dizendo o que Ele fará, e ridicularizando o que Ele está fazendo. Essa sempre tem sido a história da igreja, e assim é esta noite. É porque teorias feitas pelo homem se metem nisto e o deixam todo confuso. E quando a verdadeira palavra fala por si mesma, veja, eles estão tão cheios de credo, estão tão cegados por esse brilho, que não podem aceitá-la. Ora, a razão porque os luteranos, porque os metodistas, quando vocês, povo metodista, este distinto rapaz metodista que acabou de cantar faz pouco, quando esse rapaz, qual foi a razão? Veja, os luteranos estavam vivendo no brilho de Lutero. E essa é a razão porque a mensagem metodista não foi bem aceita. E quando os pentecostais vieram, eles ainda estavam vivendo no brilho dos metodistas, até que os pentecostais vieram. Porém, veja, tudo isto, se você apenas examinar a Escritura, observar as eras da igreja e o que é para cada era fazer, você descobrirá exatamente onde estamos vivendo. Nós estamos vivendo nesta era. Agora, baseado nestas críticas tantas da palavra de Deus, eu quero tomar este texto esta noite e chamá-lo um julgamento. Jesus não recebeu um julgamento justo nos dias de Herodes, nos dias de Pilatos. Porém, neste dia, eu quero cuidar esta noite, neste pequeno grupo de pessoas, se vocês se assentarem comigo, eu quero cuidar para que ele receba um julgamento justo, porque ele ainda é a palavra. Ele ainda é a palavra. Quantos concordam com isso? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E a palavra ainda é Deus. E ele é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Assim, cuidemos para que ele tenha um julgamento justo. Agora, eu vou fazer isto como uma sala de tribunal, se vocês apenas me permitirem. Eu sei que parece um pouco incomum, porém nós somos apenas um pequeno ajuntamento aqui agora. Aqui queremos trazer esta palavra, o que eu afirmo que é a palavra de Deus, e estou aqui para defendê-la. E agora nós vamos trazer isto a julgamento, exatamente como foi nos dias quando Herodes lhe deu um julgamento, ou Pilatos, perante o tribunal de Pilatos. Nós vamos trazê-lo perante o tribunal nesta sala do Ramada, este ano de 1964, 27 de abril de 1964. Agora nós vamos fazer disto um tribunal, e vocês são o juiz e o júri, vocês, tribunal. Eu serei o moderador, e nós vamos fazer isto como um julgamento. E no final vocês tomem sua decisão como qualquer júri tem de tomar sua decisão para o veredicto. E então sua ação daqui em diante provará qual é o seu veredicto. Não importa o que você diga agora, sua ação provará seu veredicto. Agora o caso é hoje, amigos, eu vou atuar como moderador agora e como seria num verdadeiro caso de tribunal e dar-lhe um julgamento, se vocês forem pacientes comigo por alguns momentos e orarem por mim.
Agora o caso é a palavra de Deus versus o mundo que não crê nela. E o caso é a palavra de Deus versus o mundo. A causa para a acusação é quebra de promessa, isto é, a quebra de promessa é a causa para este caso. E agora eu entendo que num julgamento normal, que o advogado de acusação sempre representa o Estado. Eu acho que está certo. Neste lugar, o advogado de acusação representa o mundo, e o advogado de acusação é Satanás, e ele está representando o mundo nesse tribunal aqui esta tarde. E o réu é Deus, sua palavra, porque Deus é sempre a palavra, está vendo? E a testemunha de defesa é o Espírito Santo. E as testemunhas do advogado de acusação são o senhor incrédulo, senhor cético e senhor impaciente. Estes três vêm como testemunhas para o advogado de acusação, que é Satanás, que representa o mundo. Agora vamos chamar esse tribunal à ordem, e agora chamemos o promotor. Deixemos-lo chamar sua primeira testemunha ao banco para testemunhar contra a palavra. E agora escutem com atenção. Agora, eu talvez não consiga, me apressando, tentando terminar isto em 30 ou 40 minutos, eu poderia passar por cima de alguma coisa. Porém, se passar, possa o Espírito Santo revelar isto agora ao tribunal, ser chamado à ordem. Lembrem-se, vocês são tanto juiz quanto júri. E agora o promotor chama sua testemunha, primeira testemunha ao banco, para testemunhar. E ele chama o senhor incrédulo, e ele toma seu lugar no banco para testemunhar. E o senhor incrédulo afirma que toda a palavra de Deus, das promessas de Deus, não é verdadeira. Essa é sua queixa, que a palavra de Deus não é de confiança, ela toda. Parte dela está bem, porém ela toda... Ele afirma que é crente, o senhor incrédulo. Porém, ele afirma que é crente e ele diz que toda a palavra de Deus não é de confiança, ela não é verdadeira. Ele afirma que visitou uma assim chamada reunião do Espírito Santo, onde as pessoas estavam afirmando ser Marcos 16, a verdade. E muitas pessoas afirmaram que foram curadas onde ela diz em Marcos 16, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E esse homem diz que ele afirmou que cria em Deus. Ele escutou o assim chamado pregador do Espírito Santo e esse grupo do Espírito Santo, que estava dando todos os tipos de testemunhos. E ele esteve enfermo em seu corpo, e ele pediu a essas pessoas para imporem as mãos sobre ele nesta reunião do Espírito Santo. E isso foi há 2 meses, e nada aconteceu ainda. Ele está simplesmente tão enfermo quanto estava na ocasião em que pediu a imposição de mãos sobre si. Ele não mudou, em absoluto. Ele está tão enfermo quanto estava. Portanto, ele diz que Deus não é justo em pôr tal escritura como essa na Bíblia, quando ele não é suficiente para respaldá-la. Não é correto que Marcos 16 esteja na Bíblia, porque ele prova que Deus não cumpre a sua palavra, e ele quer acusar Deus por colocar tal promessa como essa em sua palavra. Muito bem, nós lhe pediremos para descer. E agora pediremos ao senhor cético para vir a seguir, para testemunhar. O senhor cético toma seu lugar no banco e ele diz que dirá a verdade. Ele afirma que é crente. E ele disse que esteve enfermo por longo tempo, que seus efeitos maléficos foram de uma grande doença que tinha tido. E então ele ouviu alguém testificar na rua que tinha um pastor piedoso. E esse pastor desta igreja pregou e disse que, Tiago 5,14, se houver alguém entre vós doente, que chame os presbíteros da igreja, que eles o unjam em azeite e orem por ele. A oração da fé salvará os doentes e o Senhor os levantará.
Se cometeram qualquer pecado, ser-lhes-á perdoado. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, de modo que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E ele disse que foi ali como crente. Ele quer dizer a esse tribunal isto, que eu fui ali com toda a sinceridade e pedi a este assim chamado pastor piedoso desta igreja, que muitos afirmavam isso, que ele os ungia com azeite e orava por eles. E o pastor disse ele próprio que Deus respondia a essa palavra, e essa palavra de Tiago 5,14 era verdadeira. E havia muitos testificando que era verdadeira. Porém, ele foi e o pastor, homem piedoso, o ungiu com azeite, conforme Tiago 5,14 orou por ele, e isso foi há 6 meses. E ele não teve quaisquer resultados de modo algum. Ele está simplesmente tão enfermo quanto estava no princípio. Assim, o senhor cético diz que isso não pode ser verdadeiro. Marcos 16 não é verdadeiro e nem é João. É Tiago 5,14. Isto não é verdadeiro porque Deus falha em cumprir a sua palavra. Se esta é a palavra de Deus, então Deus falha em cumprir a sua palavra, porque com sinceridade como crente, ele foi e deixou o pastor por quem os outros afirmavam ter sido curados, ungí-lo e fazê-lo passar pelo mesmo processo que ele fez aos outros. E 6 meses atrás, e não teve nem um pouquinho de resultado em tempo algum. Portanto, ele também quer trazer acusação contra Deus por colocar promessas tão temerárias em sua palavra, as quais ele não sustenta. Estamos com um caso e tanto aqui, não estamos? Que ele desça ao senhor cético. Agora a próxima testemunha é o senhor impaciente. Ele é um velhaco. Agora ele vai subir e ele vai dar seu testemunho. E ele toma seu lugar no banco que, certo dia, enquanto lia o Evangelho de Marcos, capítulo 11, não o 16 agora, o capítulo 11, os versículos 22 e 23, que declara dessa maneira. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair. Oh, and the saved of earth shall gather over on the other shore. When the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. Oh, when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called, yonder I'll be there. Oh, when the roll is called, yonder. When the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder. Oh, when the roll is called, yonder I'll be there. Let's raise your hands and say, by thy grace, Lord. By